E esta é a nossa história. Há 4 anos atrás, nasce aqui na cidade de Camaçari, em uma pequena sala de uma casa, um ministério que se tornou a concretização de um sonho e propósito de um coração de um homem, Pastor Jorge Rocha e sua família. Certeza se daria certo, ou se agora se cumpriria o desejo de um ministério que crescesse em família e se amasse como igual? Não tínhamos. Mas o tempo foi passando e foi se escrevendo uma linda história. Uma história que contaríamos 1000 vezes se fosse preciso. Uma história que reviveríamos todas as vezes possíveis. E de fato, nada do que acontece é em vão. Para tudo Deus tem um propósito. E quando seguimos a voz e a direção do Espírito Santo, então experimentamos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Talvez ninguém desse nada para esse início tão simples e humilde, com pessoas que mal se conheciam, cada um com sua história, seu passado, suas dores, sua fé. Mas algo existia em comum: o amor, que já existia bem antes de percebermos a concretização deste sentimento. A presença de Deus não precisava de um templo lindo e maravilhoso ou luxuoso, mas sim de pessoas sinceras, verdadeiros adoradores, que estariam dispostos a escrever uma nova história, que estariam dispostos, cada um, a seguir o seu propósito, o seu chamado, e juntos construímos mais do que um ministério. Construímos uma família, uma equipe que mostra e vive o amor. Sem muitos recursos, mas com a vontade e a ação. Esse é o mais importante. Foi isso que aprendemos. E um sonho tão distante foi aos poucos se tornando realidade. Aconteceu então o tão sonhado ministério da família Rocha, que por muito tempo procurávamos. Andamos por muitos lugares, muitos estados, igrejas, conhecemos pessoas, cumprimos propósitos em lugares, mas o verdadeiro propósito era neste lugar. E então surgiu aqui lindas histórias, lindas viradas, lindos testemunhos, e permanecemos até hoje de pé, com exemplo, com luta, com determinação, de um homem que nos ensinou muito. E não podemos comemorar essa data sem relembrar dos ensinamentos de um grande homem de Deus, que o Senhor colocou em nossos caminhos para nos ensinar o caminho da verdade, para nos mostrar que somente em Cristo nós vivemos a verdadeira essência do amor. E que a cada dia que se passe, possamos nunca nos esquecer dos ensinamentos e de tudo que vivemos. O verdadeiro Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a sua casa, a sua obra, e amar ao próximo como a ti mesmo. E isso é o fundamento que iremos levar eternamente enquanto estivermos aqui. Viver primeiramente o nosso propósito nesta terra, falar do amor de Deus, levar o amor de Jesus a almas que necessitam serem transformadas, e amar com todo o nosso coração, com todas as nossas obras e atitudes, que possamos permanecer assim. Sou feliz por fazer parte desse ministério, uma grande família, e é na nossa igreja que encontramos o nosso segundo lar. E peço a Deus que a cada dia mais possamos fazer o que Ele nos ensinou. Ajudar sem olhar a quem, dar e doar o nosso amor e a nossa alma neste trabalho, que são alcançar vidas, com o intuito de oferecer alimento para o corpo e para a alma. Pois como diz na palavra de Deus, no livro de Hebreus 13:16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Que Deus possa se agradar
de tudo que fazemos, de toda a nossa história, de toda a nossa determinação e fé. Muitos montes, o lugar onde mais nos aproximávamos de Deus. Momentos inesquecíveis, respostas alcançadas através de oração, através de consagração. Histórias e famílias que foram mudadas, alcançadas pela graça de Deus. E assim, de casa em casa, de garagem em garagem, de ação em ação, de aniversário em aniversário, de jantar em jantar, de festa em festa, comemorávamos a alegria de ter uns aos outros, de sermos abençoados pelos nossos pastores, Pastor Jorge e Pastora Kátia, que sempre nos apoiaram, estiveram ao nosso lado e juntos aprendemos a amar uns aos outros. E a partir de então, de cada gesto, de cada detalhe, de cada ato de carinho, de amizade, de companheirismo, a nossa família se fortaleceu, cresceu. Filhos e filhas, amigos e amigas, companheiros, irmãos em Cristo. Comemorações, sorrisos, abraços, laços se criaram, se fortaleceram. Um elo que jamais será quebrado. Brincadeiras, momentos especiais, uma história. É isso que nós temos e o que continuamos a construir a cada dia que se passa. E depois de 2 anos, alcançamos a nossa promessa, a nossa igreja, o nosso templo. Mas a igreja verdadeira nunca foi um espaço, sempre fomos nós. Mas aqui daríamos continuidade a tudo que aprendemos e acolheríamos vidas, sem nem saber que a partir daí teríamos que fazer isso com as nossas próprias pernas. O momento mais difícil da nossa vida, da nossa história, que serviu para nos fortalecer, nos unir, nos aproximarmos mais da presença de Deus. E foi nesse momento que vimos que a nossa família continuava de pé, firmes em um só propósito. Mas a resposta de Deus foi além do que poderíamos pedir. Ele sabe e sempre saberá de todas as coisas. Nós permanecemos de pé e estamos de pé, porque Ele agiu infinitamente mais do que nossa mente humana é capaz de imaginar. Ele trabalhou no interior de cada um de nós a certeza de um Deus que não nos abandona, está sempre ao nosso lado nos momentos de alegria e de adversidade. E nós somos a grande e maior prova deste amor e desta fidelidade de Deus, porque estamos hoje de pé, vivos, firmes, trabalhando na seara, sem olhar para trás, porque o nosso alvo está sendo alcançado a cada dia, o alvo que o nosso pastor já alcançou. Nós iremos permanecer firmes nesse combate até o fim, até o dia em que louvaremos ao nosso Deus, todos juntos em uma só voz. Então, é um motivo de grande alegria que comemoramos 4 anos e 2 anos hoje da nossa igreja, 2 anos hoje que vencemos a fase mais difícil das nossas vidas e permanecemos com a graça e com a força do Espírito Santo de Deus. E eu, Pastora Kátia, e o ministério, contamos com cada um de vocês para seguirmos em frente nessa longa jornada, ou talvez breve, porque uma certeza nós temos: breve Cristo virá buscar a sua igreja, a igreja de Deus, e nós somos a igreja. Que a cada dia mais possamos buscar nele o fortalecimento, a capacitação, e que possamos buscar nele a direção do nosso propósito. E que vocês possam perceber que cada um de vocês, membros de um corpo, são importantes do seu jeito, no seu chamado, no seu propósito. Não desistam,
não parem, não olhem para trás. Porque, como diz na palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, o temem e o amam. Talvez eu não tenha conseguido expressar em palavras, mas vejam o quanto vocês são fortes, o quanto cada um de vocês foi chamado para ser coluna desta casa, para ser coluna da sua família. Nós estamos de pé e permanecemos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que ora, que se consagra e que a cada dia está disposta a viver o que Deus tem para cada um de nós. E é dentro deste lugar onde a presença de Deus é tão especial, onde as pessoas que vêm de fora entram e dizem: tem algo diferente neste lugar. E a diferença é o amor, que ele sempre possa permanecer. O verdadeiro amor, o amor que jamais acaba, é o amor de Deus em nós. O amor que não inveja, o amor que não se ufana em ciúmes, o amor que tudo pode, tudo crê e tudo suporta. E é com este sentimento que queremos celebrar mais um ano. E ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar cavalos de justiça, a fim de que se chame cavalos de justiça. Já estou crucificado, o
com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.